Então, agora a gente vai falar sobre os 7 sacramentos. Depois eu vou dar uma definição, quando a gente for entrar efetivamente nos sacramentos, eu vou dar uma definição do que são os sacramentos, mas como o primeiro que eu vou falar é sobre a confissão, então achei que a gente poderia começar falando da definição de pecado. Então, a gente tem 2 tipos, né, digamos assim, de pecado, o pecado venial e o pecado mortal. O pecado, ele é sempre um amor de si mesmo que nos leva a escolher um bem menor. Então, por exemplo, dormir é bom, mas quando a gente escolhe dormir além do horário que a gente deveria, a gente está escolhendo um bem menor, né? A gente está escolhendo descansar ao invés de levantar para cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações. Então, não é que dormir é ruim, né? Deus não criou nada mal, nada ruim. Deus criou tudo bom, mas quando a gente escolhe um bem menor, ou quando a gente escolhe desordenadamente, fora da ordem, fora da hierarquia das coisas, né, a gente está cometendo um pecado. Então, se eu não me engano, é Santo Agostinho que dá essa definição, né, que o pecado, ele é um amor de si até o desprezo de Deus, né? No fim das contas, se Deus nos criou para amá-lo e dar graças, né, da glória a Ele e chegarmos ao céu, então se o pecado nos afasta de Deus porque faz a gente olhar só para si e inclusive pode chegar ao ápice, né, de perdermos o céu por causa disso, então retoma, né, essa definição, que é o amor de si até o desprezo de Deus. O pecado, então, mortal, ele é aquele que rompe a graça santificante, né? Então, de novo, a graça santificante é aquele canal nosso com Deus. Então, a nossa alma é como se ela tivesse morrido para Deus. A gente fica sem esse canal da graça, né? Por isso que a gente chama de pecado mortal, como se a nossa alma tivesse morrido para a vida sobrenatural. E ela destrói a caridade no nosso coração por uma infração grave à lei de Deus, até o que impede a gente de alcançar o nosso fim último, né? Que é o próprio céu, né? Preferindo um bem inferior, como a gente acabou de falar. Então, como é que a gente comete pecados graves? São tem que ter 3 critérios concomitantes. O primeiro, a matéria do pecado ser grave, e a matéria grave significa pecar contra um dos 10 mandamentos, tá? Então, no catecismo, na página 541, catecismo amarelo, ele fala longamente sobre cada um dos 10 mandamentos. A gente também provavelmente vai passar por essa lista mais pra frente, mas para quem quiser, eu recomendo bastante ler, porque ele traz várias nuances, desdobrando cada um dos mandamentos, de forma que a gente pode refinar a nossa consciência para saber se a gente está infringindo, né, um desses 10 mandamentos. Então, a matéria grave seria pecar contra um dos 10 mandamentos. E os outros 2 critérios, com conhecimento e com consentimento, tá? Então, se a gente não sabe que tem que ir à missa todo domingo, a gente não foi na missa, não foi um pecado grave, né? Ou se a gente sabe que tem que ir na missa todo domingo, mas, sei lá, teve um acidente na estrada e a gente não conseguiu chegar, então aquilo não foi com o nosso consentimento, não foi deliberado. Então, se não tiver as 3 condições ao mesmo tempo, não foi pecado grave, né? Qual que é uma das relevâncias? Obviamente, né, que tem o mais importante em si é saber se a gente ofendeu ou não a Deus, né, que é a característica do pecado mortal. Mas uma das consequências importantes da gente saber diferenciar é porque quando a gente está em pecado mortal, a gente não pode receber a comunhão.
Então, a gente saber diferenciar, né, se a gente realmente cometeu um pecado grave, tem esse efeito, esse impacto direto na vida de um católico praticante, né? Saber se a gente precisa se abster de receber a comunhão na próxima missa, até a gente procurar o mais rapidamente possível a confissão, né? Também pelo fato de saber que a gente está afastado, né? Que a gente rompeu o nosso canal com Deus, né? Se a gente morrer em estado de pecado mortal, se a gente não tiver uma contrição perfeita, né? A gente está condenando a nossa alma ao inferno. Então, é importante que, sabendo, né, tendo consciência de ter cometido um pecado mortal, que a gente procure a confissão o mais rápido possível, né? A primeira das coisas a serem feitas. Bom, então, depois a gente pode passar por todos os mandamentos, né? Falando um pouquinho de cada um deles e as formas de pecar gravemente contra eles, mas de qualquer forma fica essa indicação aí do catecismo para quem quiser ler lá, né? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, etc. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Honrar pai e mãe, então tem lá. Uma listinha bem curta, porém bem difícil de cumprir na sua integralidade às vezes, são os 5 mandamentos da igreja, tá? Então, por que a igreja tem essa estrutura que parece, às vezes, burocrática? Porque é uma forma de todas as pessoas, inclusive as mais simples, do ponto de vista cognitivo, né, as pessoas mais ignorantes, que não sabem, sei lá, né, ler, escrever, ou não sabem, enfim, não tem conhecimento para desenvolver um pensamento teológico, etc. As pessoas que cumprirem, né, o Iapoque ao Chuí, né, daqui até o Japão, com amor, né, e amor não está atrelado ao conhecimento de ninguém, mas cumprirem com amor essas regrinhas da igreja, elas sabem que elas vão garantir o céu, né? Então, os 5 mandamentos são: o primeiro, o dever de assistir missa inteira aos domingos e festas de guarda. Então, a gente vai ver várias pessoas falando, o que é assistir missa inteira? É chegar depois do evangelho, chegar depois do ato penitencial, é chegar até o não sei que horas. Não, missa inteira é missa inteira, né? Até a hora que o padre fala, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Então, às vezes o padre fica naquela lenga-lenga no final da missa, né? Ai, parabéns pra você, desculpa, gente, mas, né? E, enfim, e avisos paroquiais infinitos, e vem aqui o casal das bodas, não sei o que, o padre não termina a missa, né? Falando, ide em paz. A missa não acabou, tá? A missa acaba com o ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então, é assistir missa inteira. O que pode acontecer? Pode acontecer de você perder o começo da missa sem querer. Você se organizou, se planejou, etc. e chegou atrasado. Foi com pleno consentimento? Não foi, né? Então, pode não ter sido um pecado grave, você perdeu o começo da missa, tá? Mas assim, se for por negligência, porque ficou se enrolando, porque decidiu que estava achando, não estava querendo ir, resolveu ir em cima da hora, enfim, cada um vai avaliar a sua consciência do quanto que poderia ter evitado esse atraso, tá? Mas missa inteira, da hora que o padre entra e começa a missa. O que pode acontecer? Pode acontecer de você pegar o começo de outra missa, tá? Então, se você atrasou muito, assistiu só um pedaço, e aí você tem a possibilidade de pegar o começo da outra missa, né? Você vai na missa das 9, e aí tem uma missa 10h30, então você pode assistir o fim, né? Do evangelho, sei lá, tô dando exemplo do evangelho, mas assistir do evangelho pra frente, na missa das 9, e depois na missa das 10h30, do começo até o evangelho, tá? Isso é possível, considerando a missa inteira. E quais são as festas de guarda? Tem várias, tá? Tem uma listinha. Mas, no geral, aqui no Brasil, as festas ou são feriado no Brasil, ou elas são jogadas para o domingo, tá? Então, você já cumpre o preceito do domingo,
festa ao mesmo tempo. Lembrando que missa no sábado à tarde, a partir, se eu não me engano, das 3 da tarde, tem que dar uma olhadinha certinho no horário, mas missa de sábado à tarde já conta com missa de domingo, tá? Para cumprir o preceito. Tem que ver a liturgia, se o padre celebrou a leitura, etc., do domingo, ou se ele celebrou a leitura do sábado, tá? Mas, no geral, as missas de sábado à tarde já cumprem o preceito. Bom, voltando para as festas. Então, vale a pena ver, por exemplo, é um feriado no Brasil, né? Sei lá, finados, é feriado, mas não é dia de festa de guarda, então não tem obrigatoriedade de ir na missa. Mas tem alguns dias de feriado, como Corpus Christi, por exemplo, que é preceito. Então, tem que ir na missa. Faltar na missa de Corpus Christi é pecado grave, por exemplo, né? O dia 1º do ano também, né? De Nossa Senhora, Rainha da Paz e tal. Então, Natal, enfim, a gente já sabe os dias básicos, né? Mas na dúvida, pintou um feriado religioso, joga lá no Google, né? Pra saber se esse feriado religioso é ou não dia de guarda. E tem, eu acho que são 3 dias, depois eu posso pesquisar e colocar na descrição do vídeo. Tem 3 dias, se eu não me engano, são 3 que são preceito e não são feriados no Brasil, tá? Eu acho que é dia 8 de dezembro, que é algum dia de Nossa Senhora, eu acho que é Concepção, Imaculada Conceição, eu não lembro exatamente, mas são 3 dias do ano que não é feriado, mas dia de festa, tá? De preceito, tem que ir na missa. O segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez ao ano, e aí a gente articula esse com o terceiro, que é comungar ao menos na ocasião da Páscoa. Aqui, ocasião da Páscoa, a gente tá falando o tempo pascal, tá? Então, não precisa ser no dia da Páscoa, no domingo, né? A gente sabe que a igreja tem os tempos, né? Tempo de quaresma, a gente tá vivendo agora, e depois do domingo de Páscoa, a gente ainda fica vivendo um período de tempo pascal. Então, tem que comungar ao menos uma vez ao ano durante esse período. E aí, principalmente se você ficou, né, tanto tempo sem comungar, etc., tem que avaliar, né, porque que não fez essa comunhão nas missas dominicais, etc., mas a igreja pede confissão ao menos uma vez ao ano, então é frequente que as pessoas articulem, né, se confessa e aí comunga logo em seguida, né, para garantir, inclusive, que não está comungando, está recebendo uma comunhão sacrílega, né, em condição de pecado grave, tá? A confissão a gente vai ver depois, né, mas ela pressupõe arrependimento, tá? Uma confissão sem arrependimento não é válida, então não adianta fazer uma confissão, né, vou dar um exemplo aqui polêmico, mas se você mora junto, né, sabe que isso é pecado, né? Que não tá numa união regular, né? Num casamento sacramental da igreja. E aí você não tem pretensão de regularizar a sua situação. Então, significa que não tá arrependido, né? O arrependimento pressupõe a mudança, né? O desejo da mudança. Então, não adianta você se confessar, porque essa confissão não vai ser válida para comungar para cumprir o preceito da Páscoa. Então, primeiro, né, conversa com o padre para ver como que pode regularizar a situação, né, dessa união. Enfim, pode se abster, né, das relações sexuais até que seja regularizada a situação. Enfim, o padre vai orientar direitinho, e aí sim, né, não precisa já estar casado, mas tem que estar realmente decidido a mudar e ter empregado os meios, né, conversar com o padre, etc e tal, direitinho, para regularizar, tá bom? Então, confissão e comunhão uma vez ao ano. O quarto é o jejuar e abster-se de carne quando manda a igreja, tá? Então, quando que manda a igreja? São duas coisas diferentes, tá? Jejum é uma coisa, abstinência é outra. Tem bastante confusão em relação a esses dois aqui. Jejum é deixar de comer, tá? O que todo mundo sabe. Jejum tradicional, tá? Abstinência é abster-se de carne vermelha, de sangue quente, tá? A gente fala carne vermelha, mas o frango, ele entra nesse caso aqui, né? Que são animais de sangue quente, tá? Então, você pode comer peixes e frutos do mar, mas não pode comer carne vermelha, né? Bovino,
suíno e frango, tá? Isso é a abstinência. O jejum tem uma recomendação que seria fazer, no mínimo, o seguinte em termos de refeições: uma refeição principal e 2 lanches fugazes, tá? Então, por exemplo, você pode comer um almoço sempre muito sóbrio, né? Não adianta fazer uma peixada, uma bacalhoada, tá? Isso aqui não cumpre o preceito de jejum, tá, gente? Jejum é você fazer uma refeição completa, né? Em termos nutricionais, num ponto de saciedade do seu organismo, não pode ficar empanturrado, tá? E 2 lanches leves, né? Então, poder fazer um café da manhã e um lanche da noite, tal, antes de dormir. Isso seria, assim, o máximo de refeições para cumprir o preceito de jejum, tá? Então, na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, a igreja são os 2 únicos dias do ano que a igreja pede jejum e abstinência, tá? Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, você vai fazer as refeições, que pode ser dessa forma que eu falei, ou mais rigoroso, tá? Mas não menos, uma refeição completa e 2 lanches. E nessas refeições não pode ter carne de sangue quente, tá? E uma outra coisa que pouca gente sabe é que a igreja pede a abstinência de carne toda sexta-feira do ano, tá? Então, o ano inteiro a igreja pede a abstinência, tá? Você pode comer quantas vezes você quiser no dia, sem cair no pecado da gula, mas em nenhuma dessas refeições pode ter carne de sangue quente, tá? Não vamos chamar de carne vermelha, de sangue quente. Em todas as sextas-feiras. O que acontece aqui? Pouca gente sabe desse mandamento, né? O que acontece aqui é que cada país, os bispos locais podem decidir sobre essa abstinência. E no Brasil, os bispos preconizam que você pode substituir o jejum, desculpa, olha eu fazendo confusão, já é confuso ainda, eu não tô contribuindo, né? Pode substituir essa abstinência por ai, Jesus, me falhou, mas agora eu não vou editar esse vídeo, não. Por um ato de piedade, tá? Que seria uma oração, missa, terço, enfim. Também dá pra gente dar uma procurada na internet, exemplos de atos de piedade, né? Esmola. Então é isso, tá? O que eu sugiro? Fazer a abstinência de carne, tá? Porque existe a possibilidade da comutação da abstinência de carne pelo ato de piedade, principalmente pensando nas pessoas que eventualmente não conseguem fazer, porque, enfim, né, vai ter uma refeição fora de casa, não tem opção de eventualmente fazer a substituição por um ovo, peixe, etc. Também pensando nas pessoas pobres que já não têm o aporte suficiente, né, de proteína, dessa fonte de proteína e tal. Mas pra gente que tem uma boa estrutura, no meu caso, por exemplo, eu tô super grávida, né, tô com barrigão aqui. Às vezes eu não faço a abstinência de carne vermelha porque eu sinto muita fome. Ou, enfim, para as crianças também tem dispensado, né? Quem tá dispensado do jejum, tá? Eu não falei isso. Quem tá dispensado do jejum. Grávidas, idosos, crianças, tá? Da abstinência não está dispensado, mas as grávidas, tá? Não tá dispensado da abstinência, mas você pode fazer a permuta como qualquer outra pessoa, tá? Enfim, o que acontece? Às vezes a gente fala, eu vou comer isso aqui, depois eu faço um ato de piedade. Esquece, não faz, tá? Se você esqueceu, não é pecado grave porque você esqueceu. Ninguém é plenamente
consente plenamente no esquecimento, né? É um contrassenso pensar isso, mas tem que avaliar, né? Se você tá toda sexta-feira esquecendo e você não tá colocando os meios de não esquecer, tem que avaliar o quanto que você tá sendo negligente aí com esse preceito, tá? Com essa demanda aí do jejum da abstinência, tá? E o último é pagar o dízimo segundo o costume, né? Ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, tá? Então, o dízimo, a oferta na missa, campanhas extraordinárias que um padre, um diácono, um seminarista, né, possam precisar. Então, enfim, se a igreja vai ajudar alguma comunidade carente, né, tem lá é frequente ter a arrecadação de alimentos, né, para os pobres, etc. Então, a igreja entender um pouco nesse sentido amplo também, né, a igreja enquanto comunidade, dar essa assistência material aí conforme a solicitação, manifestação do padre, do pároco, etc, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar dos pecados. Não cumprir um desses 5 mandamentos da igreja é pecado grave, tá? Eles estão incluídos em um dos 10 mandamentos, cada um na sua maneira, e então a gente tem que ficar atento aí em relação a eles, tá bom? O pecado... esqueci de falar do pecado venial. Bom, o pecado venial é aquele que não rompe a graça santificante, né? Mas ele vai incrustando na nossa alma até o ponto, né? Os teólogos, os estudiosos das práticas, né, da religião, eles sempre nos alertam de que a gente consentir em pecados veniais, né, tem aquele pecadinho de estimação, que você não tá sempre negligente em relação a ele, isso vai enfraquecendo a nossa vontade, o nosso espírito, até um ponto em que a gente acaba cometendo um pecado grave naquela esfera, né, de pecado. Então, não sei, né, se na luxúria lá, né, no pecado contra a castidade, né, então você dá, sei lá, né, dá uma olhadinha ali naquele Instagram do gatinho, da gatinha, sem cobiçar, sem desejar, enfim, né, você só tá ali, né, tô vendo aqui o treino, né, tô vendo aqui a roupa dessa moça bonita aqui e tal. Às vezes, né, você acaba, né, não tá ali com aquela intenção, mas de repente, né, cobiçar os bens alheios também vale, né, pra gente que é mulher aí no Instagram, é uma coisa horrorosa, né. Então você tá ali pra ver só, sei lá, né, inspirações, e de repente você tá querendo aquela bolsa que a menina tem, daqui a pouco você tá com inveja, daqui a pouco, né, a gente foi sendo negligente com uma coisa que não era um pecado, depois virou um pecado venial e depois virou um pecado grave, tá? Então, só pra dizer que quando a gente não tá atento, né, na maledicência, algumas coisas assim que são um pouco mais triviais e recorrentes, né, na gula, na preguiça e tal, são pecados veniais que às vezes a gente não dá tanta importância, mas a reincidência e não confissão desses pecados faz com que a gente vá enfraquecendo a nossa vontade, vá enfraquecendo a nossa consciência, e a consequência disso costuma ser o pecado mortal, né? Que, enfim, tem toda a gravidade da consequência aí de romper a nossa possibilidade de ganhar o céu, tá bom? É isso. O pecado venial, ele também pode ser confessado, e tô pensando aqui, depois na aula de confissão a gente vai falar direitinho disso, tá? Ele também pode ser confessado, pode e deve ser confessado regularmente, tá bom? E a gente se fala na próxima aula sobre a confissão. Um abraço, boa semana para vocês.